hoje se considera como sendo uma perturbação do desenvolvimento neurológico e com consequências para o psiquismo. Então, por algum motivo, provavelmente de base genética, a criança teve uma alteração no desenvolvimento dela que não permitiu o mesmo nível de aquisições neurológicas das demais crianças da mesma idade. Então, a gente considera que o atraso do transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade que exista uma tríade, né, que seja composto por os 3 elementos. Primeiro, a desatenção, né, ele tem uma dificuldade de intencionalmente dirigir a atenção dele para um objeto necessário. O outro seria a hiperatividade. A criança ela apresenta um nível de comportamento hipercinético, ela se movimenta mais do que as crianças próprias da mesma idade. E o outro tripé é a impulsividade. Quando a criança, então, não consegue frear os próprios impulsos, notadamente aqueles ligados à agressividade, e a criança fica como se ela fosse uma transgressora das normas de convivência, emitindo comportamento impulsivo, desatento ou hiperativo numa determinada faixa. Nós não temos catalogado qual seria o índice adequado, mas se utiliza para efeitos de diagnóstico a comparação entre crianças da mesma faixa etária. Então, crianças com 5, 6 anos já seriam capazes de conviver sem uma conduta impulsiva agressiva muito alta. Já esperamos que ela tivesse algum grau de atenção concentrada para determinadas atividades e que ele alterne comportamentos felizes e radiantes com quietude, com capacidade de descansar. Então, esses seriam os 3 elementos diagnósticos para se conceituar o que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O pedagogo ele tem uma importância fundamental, considerando de que ele é uma pessoa mais isenta em relação à criança, sendo capaz de identificar sem a mesma proteção que os pais fazem ao observar seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de receber um diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento. Então, o pedagogo seria a primeira pessoa. A gente imagina que ali a partir dos 3 anos de idade já seja possível identificar rudimentos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o pedagogo vai ser a pessoa que vai denunciar ou ele vai indicar a necessidade de uma avaliação multiprofissional para aquele transtorno. Para isso é necessário que ela entenda o suficiente déficit de atenção, não para fazer o diagnóstico, mas para, a partir da sua observação, sugerir que o diagnóstico seja realizado. O déficit de atenção ele tem uma peculiaridade de que não há nenhum exame laboratorial, nenhuma radiografia, nenhum teste psicológico que dê segurança se há a existência ou não do déficit de atenção. Então, vai ser uma série de combinações diagnósticas que vai permitir isso. Entre elas, a observação do professor dela na sala de aula. Algumas crianças, elas se comportam de maneira díspare. Ela é uma criança em casa e é outra na escola. Algumas crianças que, estando em casa, tranquilamente receberiam o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, ao se comportar em sala de aula, observa que ele não apresenta nenhuma alteração de conduta. Veja que só a observação do pedagogo, e o contrário também é verdade, né? De algumas crianças que não apresentam
nenhuma alteração em casa, vão apresentar alteração de conduta na escola. Então, o pedagogo ele vai ser uma dessas fontes informacionais para se chegar a esse diagnóstico. Depois de feito o diagnóstico, então tá aí, o primeiro grande papel seria desse colaborador, né, de informações para o diagnóstico. E o outro papel dele é como ajudar as pessoas que cercam a criança com TDAH a conviver com essa criança TDAH. Né? O professor ele precisaria ajudar a criar regras de convivência e quando houvesse a transgressão disso, que ele não desse o mesmo tratamento que se daria a uma criança com desenvolvimento pleno das suas capacidades escolares. O que quer dizer? É que a adoção de medidas punitivas não vão mudar a condição da criança com transtorno, com TDAH. O que funcionaria com uma criança qualquer, de você apresentando regras de convivência, punição quando ele transgride, para o pedagogo só vai criar a exclusão dele do processo educacional. Então a gente precisa considerar que o pedagogo, além dessa compreensão, ele tem que ter uma grandeza de admitir que as pessoas não são iguais, as crianças não são obrigadas a obedecerem e algumas delas nem se quisessem não teriam capacidade de obediência. O pedagogo precisa ter esse entendimento. Depois, realizar uma adequação das estratégias de ensino ao fato da criança apresentar esse transtorno. Esse transtorno, 80% dos casos devem desaparecer até os 20 anos de idade. Só que 20 anos de idade é praticamente quase toda a vida escolar de uma criança. Ao saber disso, que a criança pode então ter toda a sua vida escolar prejudicada, a adequação de metodologias de ensino para essa realidade implicaria em atividades em que não exigisse como condição mínima que ela ficasse sentada escrevendo. Ela vai sentar um pouco, levantar um pouco, sentar um pouco, levantar um pouco, perturbar o colega. E ele se dá muito bem em atividades em que a criatividade é exigida. A gente pode dizer que aquela energia tensa própria do pedagogo, né, vamos chamar de ansiedade, ela se dá muito bem nas tarefas de criação. Eles normalmente têm uma criatividade superior. Então o professor, bem orientado, ele deveria cuidar desse elemento na prescrição das atividades educativas, né? O pedagogo ele precisaria de uma reflexão desde o planejamento de como tornar essa aula menos repetitiva, menos estruturada e mais criativa. Esse talvez fosse o grande papel. A despeito de não existirem instrumentos únicos para o diagnóstico seguro, normalmente se faz uso dessas diversas fontes de informação. Existem algumas escalas psicológicas que podem, escalas ou testes, que podem afastar outras hipóteses diagnósticas e, por eliminação, você considerar que a mais provável seria o do transtorno, o TDAH. Tem um dado interessante, que é pouco conhecido, é que os dados estatísticos sobre a incidência do TDAH na população varia de 1 a 26%. Países como, por exemplo, a Inglaterra, consideram que só 1% das suas crianças têm TDAH. E nos Estados Unidos e no Brasil, isso muitas vezes pode se aproximar aos 3%, tem lugar que dá 6% e tem lugar que dá 26%. Isso nos dá uma certeza de que não está muito claro o que é ter TDAH de um país para o outro. E então os diagnósticos, eles são sempre por aproximação. O que já se sabe é de que há uma dificuldade de atividade na área frontal e pré-frontal.
né? A pré-frontal, a dificuldade na área pré-frontal produz crianças com maior impulsividade, interatividade, e na área frontal com menos foco de atenção, daria o TDAH do tipo desatento. Algumas escalas têm sido validadas em outros países, estão chegando no Brasil agora e sendo traduzidas, e o Conselho Regional de Psicologia precisa validar, autorizar de que aquela escala seja usada no Brasil para essa população que nós temos. Então, esse componente diagnóstico, por isso que sai tanta contradição. Você leva um profissional, ele diz, é TDAH. Você leva outro, ele diz, não é TDAH. Então, a ausência de critérios bem definidos cria essa confusão diagnóstica e que só aumenta o drama, né? Porque para o tratamento, né, que é a nossa próxima pergunta, para o tratamento, você tem que tomar uma decisão se vai usar medicação, se você não vai usar medicação. E são medicações de origem psiquiátrica e que são revestidas de muito preconceito pela população. De que se você começar a tomar uma medicação psiquiátrica na infância, quando chegar na vida adulta você está completamente adoecido, né? De que há uma doença em curso, o que não é verdade. O TDAH tem um elemento interessante, ele só tende a diminuir, ele nunca tende a aumentar. O curso dele é regressivo. Em 80%, como eu disse, 80% dos casos irão desaparecer. Ainda que algum sintoma sobreviva no TDAH adulto, esse conjunto que representa, sobretudo, prejuízos na área da aprendizagem, eles vão desaparecer ou ficar em níveis bastante razoáveis. Se você toma essa decisão de que vai fazer uso de medicação ou não vai usar a medicação, qual medicação vai ser utilizada? Então, alguns TDAHs respondem muito bem a estimulantes das catecolaminas, né, de alguns neurotransmissores. Outras vão funcionar melhor na inibição do sistema dopaminérgico, as chamadas dopaminas. E outras vão funcionar melhor usando estimuladores de serotonina. Então, cabe ali ao neurologista ou psiquiatra infantil tomar uma decisão sobre que tipo de medicação vai ser utilizada, qual a dosagem, mas nós precisamos entender que são medicações desconfortáveis para a criança. E assim que ela tiver a primeira oportunidade, ela vai abandonar a medicação. Ao contrário do que se pensa, que você poderia estar induzindo uma dependência. É tão ruim o efeito para ela, ruim do ponto de vista de que dá cefaleia, que dá enjoo, que dá prisão de intestino, que dá boca seca, que ela, sempre que possível, ela vai se livrar da medicação. Normalmente a família tem que fazer o uso de coação para conseguir que essa criança tome. Mas chegando na adolescência, há uma boa expectativa de declínio da sintomatologia e aí a medicação vai poder ser dispensada. Muita gente só consegue, por exemplo, fazer uma faculdade às custas ainda da medicação usada para isso. Outras, chega ali aos 14, 15 anos, se reequilibra e segue em frente. Como é um atraso maturacional do desenvolvimento cerebral, o corpo humano, o cérebro, corrige isso até os 20 anos. Né? A gente chama como se fosse degraus de evolução, de que ali aos 14 anos há um salto qualitativo da maturação desses neurônios e o cérebro volta a funcionar conforme deveria ser. Em linguagem psiquiátrica, o transtorno mais frequente é o chamado transtorno da aprendizagem, onde a dificuldade dele em se adaptar às rotinas escolares faz com que ele tenha um forte prejuízo do andamento da escolarização. Então, são crianças que, se você não prestar atenção, eles tendem a repetir de ano, até que eles acabam por evadir do sistema. Então, há uma exigência de atenção especial a esse transtorno da aprendizagem. Ele não é intransponível,
Ele vai exigir metodologias, como eu disse, que envolvam mais a criatividade, que sejam menos rotineiras para ele, porque é uma criança que tem muita dificuldade em obedecê-las. Um outro transtorno bastante comum, e este sim bastante preocupante, é que se o transtorno de hiperatividade estiver em grau muito elevado, ele tem uma tendência forte a desenvolver hábitos de consumo de drogas, álcool, tabaco e drogas ilícitas. Se supõe que 30% deles possa vir a apresentar dependência química no futuro, caso o tratamento seja negligenciado. Isso me parece uma coisa bastante grave, considerando que uma em cada 3 crianças, aproximadamente, apresentarão essa tendência ao abuso de substâncias. Então, por isso, a necessidade de negligenciar. Um outro transtorno simultâneo, ele é chamado transtorno opositor desafiante. Ele se diferencia um pouco do TDAH, mas pode estar presente, que é a tendência muito forte da criança de rechaçar qualquer tipo de autoridade. Ele não reconhece pais, professores, religiosos como sendo líderes para eles ou como sendo detentores de autoridade. E a conduta é de enfrentamento, agressão a essas pessoas. Então, isso pode estar presente ou pode não estar presente. A frequência de comorbidade, como nós dizemos, ela é bastante alta. Bom, basicamente, esses seriam os transtornos mais frequentes. A gente sabe que, com o passar do tempo, a tendência de desenvolver um quadro depressivo por causa do isolamento que ele vai ter, né? Ninguém gosta dele, ninguém o convida para as festas, ninguém o convida para ir na casa, no recreio ele está sempre sozinho, porque ele incomoda a todos, e daí ele, por não perceber-se hiperativo, ele acaba se isolando e por isso uma queda da autoestima. No caso do TDAH desatento, ele começa a ser confundido com deficiência mental. Ele vai se perguntar se ele não aprende com os outros porque ele é deficiente. E se assim for, a escola passa a tratá-lo como se a sua especialidade fosse de incapacidade cognitiva. E o que nós sabemos é que o que ele tem é uma lentificação da aprendizagem e não uma incapacidade. Ele teria inteligência para aprender toda e qualquer coisa. É interessante que quando você aplica testes de inteligência nesse TDAH desatento, ele consegue responder quase todas as questões com um bom nível de acerto, só que ele não consegue terminar o teste, as perguntas do final ele já não vai responder por causa da velocidade de aprendizagem que ele tem, que é menor. Então nós precisaríamos também de um professor que fosse capaz de, ao perceber essa lentificação, que trabalhasse com prazos diferentes para essa criança das demais, sem nenhum prejuízo da qualidade. Nós temos aí diversos alunos que foram TDAH desatento a vida toda, chega na universidade, eles passam nos vestibulares mais difíceis, mais concorridos, deixando inclusive aqueles que não têm TDAH para trás. A gente sabe também que a medicação ela ajuda bastante a corrigir essa lentificação que nós observamos no TDAH desatento. Bom, eles vão primeiro ter que passar por um processo de avaliação, com a emissão de um laudo que vai dizer a eles a condição especial e qual é a gravidade, porque tem isso também, né? Os TDAHs não são todos iguais, eles têm níveis de comprometimento diferenciado entre eles. Existem aqueles que têm um prejuízo severo e outros que o prejuízo é bastante moderado, leve a moderado. Então, de posse disso, dessa avaliação, o professor recebe uma orientação especial de um assistente de educacional especializado que vai levar ele tanto as informações complementares
sobre o transtorno, como também discutir as estratégias de ensino e de manejo desse aluno que podem ser observadas. Imagine que 3% de toda a população infantil deu um número muito elevado de crianças com esse transtorno. Então, ele não exige um atendimento individualizado, não é um caso, mas exige um suporte pedagógico ao professor que vai tê-lo na sala de aula. Bom, vamos considerar de que não é apenas um problema pedagógico, ele é um problema de saúde, é um problema psicológico e é um problema educacional, né? Então eu não vejo como também a escola funcionar quando nada disso está funcionando. Quando a rede de saúde não oferece um atendimento psicológico especializado, quando quando ela não oferece uma rede de atendimento a essa aluna com multiprofissionais, profissionais de várias áreas, não é o pedagogo que vai ser o responsável, o redentor de toda essa situação. Ele é um dos contribuidores para isso. Então, nesse sentido, minha opinião, o que deve ser melhorado é o atendimento global, incluindo o pedagógico. Acho que realizações de qualificação para os professores, de atualização, essa é uma área que a informação atualiza com muita velocidade, né? Muitas vezes o professor que se formou há 10, 15, 20 anos atrás tenha perdido o grau de atualidade. Então, a prefeitura, pelo menos de Anápolis, ela tem oferecido cursos de esclarecimento, de enfrentamento deste e de outros transtornos de aprendizagem, via Centro de Formação de Professores.